Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Tradição da Gara e Santuário das Montanhas Sagradas com Heloísa Porto, psicoterapeuta registrada em Ontário, no Canadá, trabalha com xamanismo integrado à psicoterapia há mais de 20 anos. É facilitadora de Temazcal desde 1997. Elder iniciada na tradição da Gara no Ocidente. Visionária, fundou a ONG Santuário das Montanhas Sagradas em Aioroca, Minas Gerais. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Heloísa Porto. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Ancestrais dessa terra de São Paulo, os tupis guaranis que honraram essa terra de uma maneira sagrada, que viveram nessa terra, honrando a terra, honrando os elementos. Pedimos permissão a vocês para nos deixar falar sobre um assunto que vocês sabem muito melhor que eu. Pedimos permissão com humildade para que esse assunto possa ser explicado de uma maneira profunda e correta. Chamando os ancestrais do norte, os que me acompanham no Canadá e que têm me ensinado tanto, para que inspirem minhas palavras e tragam a sabedoria do norte. Chamando os ancestrais do sul, inspirem minhas palavras e que tragam sua sabedoria. Os ancestrais da África, que tragam a sua memória, a sua antiguidade, a sua sabedoria do profundo. Juntamos os ancestrais do leste e do oeste para trazer esse canto bonito de integração de todas as nações. Chamando meus ancestrais da minha linhagem, que me deram a vida e que me permitem eu estar aqui falando para vocês. Para mim, xamanismo é uma tecnologia antiga dos nativos de toda a Terra. É uma tecnologia de trabalhar junto com os espíritos dos elementos, com os espíritos ancestrais, com os espíritos que nos acompanham, os guias, os animais. É uma coisa que na nossa sociedade a gente se dissociou, perdeu esse contato de amor, esse contato de coração com esses espíritos aliados que querem trabalhar junto. E para mim, xamanismo é isso, é o trabalho em conjunto, de coração, com amor, com todos que estão à nossa volta, os seres da natureza, os seres espirituais, os ancestrais e as pessoas, que elas também são parte do nosso mundo. Então é a integração do meio ambiente com o homem e com uma tecnologia, eu chamo de tecnologia porque os antigos sabiam curar só com essas tecnologias com a natureza. E isso a gente perdeu muito e nós estamos resgatando pouco a pouco. Então, para mim é ainda um resgate, é uma coisa que é uma maneira de viver,
é uma maneira de aprender, é uma maneira de estar sempre prestando atenção para resgatar isso, que é um ser com todos, uma união com todos. Minha história, assim, um pouquinho diferente de muitos, mas cada história é cada história, né? Então, eu acho que desde a infância, quando eu olho para trás, que eu tinha, assim, um dom de cura. Mas na infância, na adolescência, na idade adulta, eu nunca muito prestei atenção. As pessoas falavam, mas eu não... né? Vai seguindo a vida foi muito cheia, tive 5 filhos, morei em chácara. Então foi uma vida muito cheia de trabalho. E eu acho que tudo isso, hoje em dia, quando eu olho para trás, tudo isso me preparou para esse contato com o que eu faço hoje, que é uma mistura de xamanismo, de atendimento psicoterapêutico, de cura, de ritual. Então tudo isso foi me levando, eu acho, uma preparação. Mas o que aconteceu foi que eu me mudei para o Canadá em 91, e mais ou menos em 94 eu entrei numa escola, eu queria achar pessoas interessantes que falassem minha língua, falassem minha língua espiritual. Aí entrei para uma escola de terapias transpessoais, e lá eu conheci um senhor, um elder, que dava um fim de semana sobre xamanismo. Para dizer a verdade, eu não sabia o que era. Meu inglês era muito pouco, muito pequeno para eu entender aquelas palavras todas que eles falavam. Mas ele chegou tocando um tambor e eu comecei a ter muitas experiências. Muitas experiências. Não entendi nada que estava acontecendo, mas aceitei. E aí passou uns dias, ele me convidou com uma carta, na época não tinha e-mail, ou se tinha a gente não usava, com uma carta para eu participar de 5 dias intensivos, de um workshop, vivência que ele ia dar com outro, e que ele estava escolhendo 8 pessoas só. Aí eu fiquei muito mexida com aquilo, e resolvi ir, apesar de, naquela época, não tinha ainda nem viajado dentro do Canadá, trabalhava muito, não tinha dinheiro. Enfim, eu fui. Ele abriu as possibilidades para ir, eu fui. E lá foi meu primeiro contato com o que eu chamo hoje de xamanismo integrado à psicoterapia, porque era isso que eles faziam. Então, eu lembro de chegar e ficar... Meu Deus, é isso que eu estou procurando minha vida toda. Tocavam o tambor, cantavam, ajeitavam as energias das pessoas, depois iam trabalhar os traumas, isso e aquilo. Era aquela mistura deliciosa. E eu tinha no Brasil feito muita terapia, tinha ido em centro espírita, tinha feito movimento, tinha feito tudo fragmentado. Quando eu cheguei lá, aquilo parecia assim, foi mesmo um acordar, que coisa maravilhosa, existe isso. Mas o workshop foi muito difícil, teve muitos trabalhos intensos e dentro desses trabalhos intensos teve a tenda do suor. E foi nessa tenda do suor que eu tive, de acordo com a linguagem deles, porque eu não consigo explicar também, uma iniciação feita pelos guias, os aliados espirituais. O que aconteceu é que primeiro, na hora que eu entrei na tenda, eu me sentia completamente em casa. Eu não acreditava no que eu estava vendo, abaixadinha, entrando, vendo aquelas pedras rubras. Eu só sentia, estou voltando para casa, é isso que é meu coração. Mas não falei nada, eu nem conseguia falar direito, para dizer a verdade. E depois, durante o processo, teve uma expansão das minhas energias de uma maneira bastante extraordinária, no sentido que elas não se mantêm assim, eu consigo chegar e voltar, mas foi como se eu tivesse de ver possibilidades do que ser humano é. E foi uma expansão de eu perceber tudo, tocar nas coisas e as coisas estarem junto comigo, mudarem tudo. Então, isso é que fez eu abraçar essa coisa, porque... E fez por causa da circunstância. Eles, no final, quando acabou a tenda e acabou
o workshop, eles pediam para a gente falar o que tinha acontecido, quer dizer, bem antes. E eles viram o que aconteceu comigo. Eles viram, começaram a refletir, isso que está acontecendo com você, isso está acontecendo com você. E eu, sem entender, eu só sentia, eu sentia uma expansão imensa, sentia que eu sabia o que cada um ia falar, eu sabia o que cada pessoa era, eu conseguia saber a dor de cada um, a alegria de cada um, mas aquilo era uma experiência muito nova para mim. Então, foi ali que esses dois facilitadores, né, que eles eram psicoterapeutas em xamãs, eles já estavam integrando isso, eles convidaram para eu trabalhar com eles. E, para dizer a verdade, eu morri de medo, eu não sabia como que eu ia fazer isso, mas são as horas da vida que você tem de dar um passo à frente e dizer, sim, estou à disposição. E foi isso que eu fiz. E aí, desse momento, minha vida mudou completamente. Você imagina, eu estava no Canadá como imigrante, ainda era imigrante naquela época, trabalhando de limpeza, trabalhando de fazer comida, e de repente esses dois dizem, eu quero você aqui e eu vou te pagar. E aí eu cresci, digamos, no meu conhecimento prático. Eu acho que dentro tinha um conhecimento, cada vez eu entendo mais isso. Mas no prático eu cresci com esses dois mentores, que eles me orientaram desde o inglês, desde como eu falo isso, até como, o que está acontecendo com essa pessoa, o que não está. Então eu comecei a trabalhar com um deles semanalmente, fazendo grupo de mulheres, e com o outro eu fazia workshops que ele me chamava. E essa foi a minha primeira iniciação, vamos dizer, no xamanismo. As palavras que eu ouvia eram sempre assim, confia no que você já sabe. Confia no que você sente. Não tenha medo. Faça o que você está sentindo. E foi assim que eu comecei a trabalhar com as pessoas. Eu colocava as mãos, sentia, falava, fazia um som. Eu percebia uma coisa, confiava, queria chegar perto, botar a mão nos pés, botar a mão... Eu fazia assim. E isso me curou de uma maneira incrível da minha falta de confiança, porque eu tinha de confiar. E foi o meu processo de cura e meu processo de crescimento. Depois disso, que aí nós criamos, junto com mais uma outra pessoa, um instituto de psicoterapia xamânica, porque o trabalho estava crescendo tão bonito, e o Helder disse, vamos criar esse instituto, porque é um trabalho diferente, né, que está atingindo muita gente. Então foi isso que aconteceu, foi nos anos de 95, 96, e depois disso, quer dizer, eu cresci muito com eles, porque nós fazíamos workshop para 40 pessoas, e comecei a atender individualmente, fazer trabalhos toda semana, às vezes 2, 3, 4 grupos numa semana. E depois disso eu resolvi que eu precisava estudar para ter mais linguagem. E aí é que eu entrei em alguns cursos de psicoterapia guiana, depois entrei em cursos de hipnose, de desvinculação energética, regressão, psicoterapia somática, de trabalhar mais com o corpo, mas foram estudos que eu fui incorporando a uma base que foi me dada por essas pessoas. Eu tenho uma admiração e um respeito, porque eles me pegaram assim no meio do grupo e disseram, a gente quer você aqui. E o Helder, que é Don Evans, ele sempre me dizia, você se preparou a vida toda para isso, a gente não fez nada. Então, humildemente a gente aceita, né? E foi onde minha vida virou mesmo, porque aí eu comecei a ter trabalho e crescer junto e aprender, e quem era cleaner e fazia salgadinho ficou lá esperando na cadeirinha, porque eu já estava muito ocupada. Depois disso tudo do instituto, eu resolvi, também já tinha estudado muito, então eu resolvi fazer uma escola. Que essa escola, para mim, era eu juntar tudo que eu sabia, para poder fazer digamos, um currículo de tudo que eu sabia e perceber o que riqueza daquilo. Era para eu perceber, mas é claro que todo mundo percebeu e foi muito interessante. Para mim não durou muito, porque foi muito trabalho e eu fiquei um pouco sobrecarregada.
Mas foi muito interessante essa junção, quando eu entendi como junta, mas quando eu entendi com a minha cabeça, porque já veio para mim junto. Mas depois eu tive de entender com a minha cabeça o que é psicoterapia, o que é o xamanismo e como eles se aliam. E você aí faz uma psicoterapia guiada pelos aliados, você chama os aliados da pessoa para ajudar na cura. E fica um trabalho super interessante. Eu sou super apaixonada por isso. Então, foi assim minha história. A tradição da Gara. Eu conheci essa tradição através de Malidoma Somé, que é o africano que nasceu em Burkina Faso, nessa tribo da Gara, e que foi iniciado em todas as iniciações possíveis que eles têm, porque inclusive o avô dele era o mentor dele, o ancestral avô que ensinou ele desde pequeno essa conexão com os espíritos, com os elementais. Então ele nasceu com essa missão de trazer essa tradição, essa cura para o Ocidente. Malidoma costuma dizer que o Ocidente perdeu a alma e que o povo perdeu a alma, que é uma cultura muito de fogo, muito mental, muito competitiva, e que na África a cultura é da água. Depois eu falo mais sobre os elementos. A cultura da água, de pacificação, pacífico, para ser mais fácil, uma cultura pacífica que quer trazer paz e que orienta as pessoas no que fazer. Então essa tradição veio para mim em 2011, que eu resolvi fazer um ritual, primeiro com a mulher do Malidoma, que não é mulher dele atualmente, já faleceu, mas ela fazia rituais também. E eu soube que ela estava fazendo e resolvi fazer um ritual que se chama Grief Ritual, que é um ritual de você poder expressar suas perdas. E ali eu entrei em contato com a coisa que eu acho que é mais preciosa dessa tradição, que é o contato, a reverência e o pedir ajuda com os ancestrais. Nas tradições que eu participei de outras, se fala de ancestral, mas eles têm uma reverência mais profunda, não de reverência que eles são melhores, mas que são nossos aliados e que a gente precisa deles para cumprir a missão. Então, quando eu comecei com a Sobunfo, foi muito bonito, aquilo me cativou muito. E depois uma amiga falou que o Malidoma estava indo para o Canadá, então eu fui vê-lo. E com certeza me deu muitas percepções diferentes de mim e dessa tradição. Mas foi aos poucos que eu fui entendendo. Então, quando você pergunta os princípios fundamentais, eu, para dizer a verdade, não sei dizer dessa maneira. Eu sei dizer que eles, como todos os nativos, têm uma conexão muito grande com a terra, com os elementos e com os ancestrais. A força dessa tradição é que os ancestrais são os guias, os ancestrais são os que ajudam e você pode pedir a eles e você pode ter a mão dada com eles. Isso, para mim, é o que essa tradição me trouxe de mais forte. E segundo o que eu ouvi, é uma tradição, essa tribo é tão antiga quanto o Egito. Então eles têm hábitos diferentes, vivem de uma maneira muito diferente. Infelizmente está terminando, porque os novos querem ir para a cidade, né? E os elders ainda estão ali. E parte do trabalho de Malidoma, além de trazer para o Ocidente, é trazer os próprios jovens que estão saindo da tradição de volta para a tradição. O trabalho dele é muito grande, ele é um professor extraordinário na capacidade que ele tem de entender a nossa psique do Ocidente e trazer essas coisas que não têm linguagem. As coisas que ele ensina não tem linguagem, é uma linguagem. Não, ele diz que não tem, a língua não fala dessas coisas. E como você traduzir os rituais, é tudo através do ritual, a cura, né? Então eu digo também que um dos princípios da cura que eles fazem é tudo através do ritual. Ritual com os elementos, ritual com os ancestrais. É o que eu posso mais ou menos dizer. Doença é desconexão com a alma. Ou porque a pessoa se perdeu em outras coisas, se desconectou com os ancestrais, se desconectou com a terra, e isso causa doença.
E o processo de cura é como trazer essa pessoa de volta. E eles trazem de volta através de rituais, e tem uns rituais interessantíssimos que eu nunca participei, mas que eu li no livro da Sobunfo, que quando uma pessoa da tribo se perde, vai para drogas, vai para a cidade, se perde a alma, eles traem essa pessoa de volta para o círculo e cantam o nome dela, até ela se lembrar quem ela é. Então, esse nome é uma vibração sagrada, porque é o propósito do que a pessoa veio fazer. Então, o propósito, você canta, vai tocar na alma. Não tem repreensão, se roubou, se fez isso. Eles voltam para acolher e para lembrar quem a pessoa é. As curas que eu participei eram muitos rituais com elementos, que eles chamam de rituais radicais. Então você é enterrado, você vai da terra, você é coberto de pedras nos rituais com os minerais, você tem de ficar muito perto do fogo, conversar com os ancestrais no ritual do fogo, ficar na floresta para conhecer a floresta e ser quase afogado para conhecer a água. É quase, não é? Mas você até se sentir que realmente você é um com a água e pode respirar na água. É uma sensação, e isso cura porque você acha uma parte sua que era desconhecido. Então esses rituais radicais trazem uma cura enorme, você se torna outra pessoa. Fora disso, esse ritual da dor que eu estava falando é um ritual que limpa as dores da alma. Você sai como se tivesse sido lavado com escova, que não tem mais dores, tem a vontade de viver. E o ritual de ancestralização, que a gente tem até feito aqui na montanha, é um ritual dessa conexão com os ancestrais, para eles poderem trabalhar como aliados. Então é esse assim que eu sei. Também tem uns outros de cura. Você falou cura doença. Quando a pessoa está muito fora também de si mesmo, que acontece muito aqui no Ocidente, né? Perde a alma, tem outras invasões psíquicas, invasões espirituais, eles têm uma limpeza, que tudo é feito na terra, com animais, é uma coisa de limpar aquela energia para poder a pessoa renascer noutra, né? Então, são rituais muito na natureza, muito na terra, né? Com as palavras, geralmente são orações, pedindo para os espíritos ancestrais fazerem a cura. O que eu vi dentro da minha caminho nessa tradição é que a gente é apenas um veículo. Você pede, tudo acontece. Não é a gente que faz. Você só tem de pegar as coisas, né? E botar, vai botar a terra, bota a terra. Vai pegar. Então cada vez mais a gente se torna o veículo da cura, o mensageiro e não o curador. Uma outra coisa que eu aprendi, que agora está vindo, é importante, é que quando a gente faz uma coisa chamada Black Medicine, a medicina negra, que é preparada de uma maneira ritualística muito complexa, que não dá nem para eu explicar, mas é com fogo e prepara aquela coisa. E é um pozinho preto, feito um carvão. Mas quando você vai dar para alguém que você vê que está doente, você toma primeiro, porque a doença do outro é a sua. A gente não cura o outro sem se curar. Esse é outro ponto que entrou no coração de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Porque essa separação, que eu sou o médico, eu sou o curador, você que é o doente, não existe. Não existe. Se eu estou te vendo, é porque eu tenho isso também. Então, esse é um sistema muito interessante e simples dessa tribo, que eles dividem a vila, porque eles vivem em vila, né? Então a vila é dividida em clãs, e os clãs são ligados a elementos da natureza. Os elementos para essa tradição é o fogo, a água, a terra, os minerais e a natureza. Os minerais e as pedras, né? Natureza, tudo que está na natureza. Então, eles não têm, as pessoas me perguntam muito, não tem ar. Nessa tradição, eles não falam do ar.
Entender por quê? Não sei, mas me parece que o ar está em tudo. É assim que eu vejo, e essa é uma coisa mais concreta. E os elders, essa tradição, traz uma sabedoria natural de reconhecer o dom da pessoa, reconhecer o que ela nasceu, com que dom que ela nasceu, qual é o propósito que ela nasceu, mesmo sem um nome, tem um propósito intrínseco que pela personalidade dá para reconhecer. Então eles dividem assim as pessoas em clãs, porque aí cada um tem seu trabalho. Na vila e não existe competição, porque todo mundo tem seu trabalho. Esse é o bonito, porque a gente às vezes, eu queria fazer o fogo como você faz. Bom, a pessoa do fogo tem mais habilidade de fazer fogo, naturalmente nasceu com isso. Então vamos deixar ela fazer isso, vamos deixar o outro fazer isso, porque cada um tem o seu dom. E então esses elementos, começando, vêm também da cosmologia, que eles dizem que primeiro era o fogo, né, com o Big Bang, aquele fogo, e que aí a água veio de um outro lugar, assim eles falam, veio de um outro, do universo. E essa água aí acalentou o fogo e se formou a terra. E da terra aí saíram as pedras, os minerais e a natureza. Então, nessa cosmologia, o fogo é o primeiro elemento, e é o fogo, as pessoas que são do fogo são as pessoas assim, visionárias, são pessoas que comunicam com os espíritos, com os ancestrais, são pessoas criativas, é criação, o fogo é criação, né? É criativo, e pessoas que trazem às vezes muita emoção, que o coração é muito grande, porque é fogo também, e tem com certeza cada clã, cada pessoa que pertence a esse elemento tem suas dificuldades. O pessoal do fogo fica às vezes esfogueada e perde a cabeça quando não está com o fogo equilibrado, ou não termina um projeto porque tem muitas ideias, né? Então você tem que estar sempre olhando, eu sou da clã do fogo, eu tenho que estar olhando para ficar com fogo brando, né? Porque se o fogo fica muito forte, a gente se queima. Então esse é o pessoal do fogo. O pessoal da água são esses que têm uma visão diferente, visão de outros lugares, visão de outros seres, e veio de outro lugar a água. Então traz essa percepção de outros seres e também veio para trazer a paz, eu estou engasgando a palavra, trazer a paz, para trazer paz, reconciliação para todo lugar, que a água é reconciliação, a água é purificação. A água é união. Então, essas pessoas vêm com esse propósito natural. Pode ser um professor e ele vai trazer aquela paz. Pode ser um carpinteiro e ele vai trazer uma paz. Não é a profissão, é com o que ela traz que é entregue para o mundo. E esse é o pessoal da água. O pessoal da água, a dificuldade deles é enfrentar desafios, confrontos, porque eles gostam da coisa fluida, gostam da coisa de paz. E às vezes a gente precisa enfrentar confrontos, às vezes não, né? Então essa é uma dificuldade, às vezes é ter um pouco de fogo para fazer alguma coisa, mas de novo a pessoa se trabalhando, ela, né, fica harmonizada com isso. O pessoal da terra é muito simples, a terra é quem nos acolhe, é quem nos recebe, é quem nutre. Então, essas pessoas que já têm naturalmente aquele carinho pelos outros. Você chega num lugar, num grupo, sempre tem uma pessoa que vem, fala, traz um copo d'água, que você precisa de alguma coisa, pode saber que a maioria vai ser terra, porque tem aquela coisa de cuidar do outro, né? Que é a nossa terra, a nossa mãe, e tem aquela coisa de mãe. Ou a dificuldade do pessoal da terra é se cuidar. Então, uma terra, quando fica seca, sem energia, aí ela não consegue cuidar do outro. Então, primeiro tem que se cuidar. Depois, o pessoal do mineral são pessoas que guardam a memória das histórias do planeta, das histórias da família, das histórias da civilização, são bons professores, são pesquisadores, são bibliotecários, e às vezes são outras coisas, mas eles têm aquela capacidade de guardam as fotos. Eu tenho uma irmã mineral, ela que guardou as fotos todas da família, tudo que eu quero eu já sei estar lá em algum lugar,
porque tem essa habilidade natural, não sabe nem por que está fazendo, é uma coisa natural. O mineral, a dificuldade dessas pessoas é que às vezes ficam paradas demais como uma pedra, né? Quer mudar, mas a mudança é lenta, se arrasta na coisa, é uma dificuldade. E às vezes tem tanta sabedoria e não sabe onde colocar. Eu acho que as pessoas do mineral que não têm um veículo de comunicação para colocar ficam muito amargas, porque elas ficam cheias de sabedoria, mas não passa, né? Não tem que passar, tem que ter água para fazer fluir a sabedoria. E a pessoa da natureza, a natureza nessa tradição é o lugar da magia, né? É o lugar da transformação, mudança. Então são pessoas que são os antigos bruxos, os curadores, os herveiros, as pessoas que fazem aquela magiquinha com uma coisa e vira outra, né? E pode fazer também mágica com as palavras, é muita coisa, mas é assumir que tem essa qualidade natural, não precisa fazer esforço, é o que a gente é. Isso é muito bom, porque para de se esforçar de querer ser quem não é, né? Então esse é o pessoal da natureza, que a dificuldade é às vezes sentir que pertence, porque são diferentes, são muito autênticos. Toda a natureza também é o que quer a verdade acima da verdade, autenticidade acima de tudo. Então é uma coisa muito importante numa vila, todo mundo se autêntico, eles cutucam na autenticidade, mas às vezes os outros não gostam, porque eles estão cutucando em lugares que nem sempre é agradável. E então essas clãs, quando o Malidoma veio para o Ocidente, ele começou a observar as pessoas por 16 anos, para chegar a uma coisa que ele pudesse ensinar, porque na verdade lá não tem um ensinamento. Como que é isso? As pessoas veem, né? E aí ele chegou à conclusão que o último dígito do ano que você nasceu indica essa clã. E é bastante extraordinário, falando desde já que nós somos uma mistura de elementos, e que é claro que você não é um só, mas é bastante extraordinário a gente se identificar e aceitar essa coisa que já vem natural. Então, voltando para os números do último dígito do seu ano, tá? O primeiro elemento é o fogo, são os dígitos 2 e 7. O segundo elemento é a água, é o dígito 1 e 6. O terceiro elemento é a terra, é o dígito 0 e 5. O quarto elemento é os minerais, é o dígito 4 e 9. E o elemento natureza é o dígito 3 e 8. Então, um exemplo eu nasci em 1947, eu sou da clã do fogo. Tenho uma coisa de mineral, porque o 4 é mineral, mas eu sou da clã do fogo, né? Esse é o exemplo para vocês seguirem, se quiser fazer esse estudo de ver qual é o seu dom natural. Então, o Elder, na tradição da Gara, eu fiz essa iniciação de Elder. E eu vou contar uma historinha, que é uma recitação que eles têm. Essa tradição, eles têm uma recitação na língua deles para tudo. Então, dentro desse processo dessa iniciação, aquela recitação, embora eu não sei a tradução de tudo, eu vou contar do pedacinho que eles dizem, a recitação do que é um Elder. Então, eles contam a história da humanidade, que os homens eram nômades e iam por aí, iam caçando, fazendo, vivendo, mudando de lugar. E que, de repente, eles, por alguma circunstância, a humanidade resolveu se aquietar num lugar. E aí se aquieta, a pergunta é: o que aconteceu? Todo mundo diz: eles plantaram, tiveram filhos, e nessa recitação eles: não, o que aconteceu é que eles começaram a brigar. E para como começar a brigar, precisava de alguém com olhos maior que o meu, seu. Precisava alguém que visse a vila no conjunto. Precisava um mediador, um aconselhador, uma pessoa que prevenisse até essa briga. Então é assim que nasceu a coisa do Elder. A gente chama Elder na tradição os antigos lá que viveram muito, que sabem tudo da tradição.
Mas nessa iniciação, você é simplesmente preparado para achar a sua essência e para aguentar dificuldades de todos os jeitos, desde físicas a emocionais, a gente falando demais do seu ouvido, para você ser preparado durante 15 a 20 dias, num processo que você não pode fazer nada a não ser ficar com você e fazer os rituais que estão pedindo. E isso cria realmente uma compreensão, em mim criou uma compreensão da humanidade e de como você está presente sem tentar se envolver em discussões. Como está presente e achar uma solução que é fora do que está acontecendo, um ritual ou uma oração. Então é esse que é o papel do Elder. O Elder é um servidor. Ele não é um título bonito, é um título porque é o que é, mas é o servidor. Quando eu terminei minha iniciação, o maridão veio com uma capinha assim, e colocou, e as palavras dele foram essas: em nome dos ancestrais da África, do Canadá, do Brasil, blá blá blá, eu te dou essa capa do fardo e responsabilidade de ser um Elder. Então a gente fica, ops, é bonito, sei lá. Então o que acontece é que você começa a sentir, eu sinto que eu tenho mais apoio dos ancestrais, tenho algum apoio que eu não sei de onde vem. Mas porque as dificuldades são grandes, elas até aumentam, mas você tem que só dizer sim e seguir esse caminho, né? Então não é uma coisa, um título para te dar prazer, é mais um título de serviço, é o servidor. Então, como eu contei, a minha iniciação primeira foi na América do Norte, foi no Canadá, não era com um nativo, mas era bem nativo, era igual dos nativos. Depois eu participei de muitos Tenda do Suor nativo. E ali, para mim, o que mais me tocou naquela época, e ainda toca, é a Tenda do Suor. É um processo maravilhoso de purificação, de conexão com a Terra, de conexão com o universo, com você mesmo, que na África não existe. Primeiro porque é um lugar quente, no Brasil não existe. Então esse é um presente que a gente recebe desse ritual tão bonito, intenso, que traz uma conexão diferente para a gente. Esse foi o presente que eu recebi. Do Peru, eu tive perto de Quito, nos acampamentos, Tamichaco, que era o nome, com os xamãs lá. E eu trabalhei muito com a ayahuasca, mas o presente maior para mim foi a medicina do tabaco. O que eu aprendi e percebi da medicina do tabaco, para mim ela é mais forte até do que a ayahuasca, mas é para mim. A ayahuasca é muito poderosa, é uma medicina maravilhosa, e eu agradeço muito essa planta, invoco ela. Mas o presente do Peru, para mim, foi como trabalhar com tabaco, para limpezas, para abertura de canais, que na América do Norte usa, mas de uma maneira muito diferente, mais uma coisa de cerimônias de paz, com o cachimbo da paz. E ali eu aprendi a potência da medicina do tabaco. Foi isso que eu trouxe mais forte no meu coração. E da África foi a coisa dos ancestrais, essa conexão íntima com os ancestrais. Mas eu posso dizer que todas têm o mesmo princípio da terra, dos elementos, de honrar a natureza, de aprender com os seres da natureza e de estar no coração. Então, acho que todo o xamanismo, todas as tradições, o princípio é o mesmo. Isso foi o que mais me tocou. Falar de Tenda do Suor é falar para mim da minha casa, de uma casa que eu não posso abandonar nunca. É a conexão profunda com os seres pedras, com fogo, com a água, com a terra, de uma maneira que eu realmente não sei descrever. Como eu fui iniciada a fazer Tenda do Suor, eu fui iniciada por esse xamã terapeuta
o nome dele é Robin Noia, e ele recebeu as instruções da tenda por espíritos xamãs desencarnados. E ele, como era ainda é um autodidata, ele começou a explorar. E foi uma coisa muito bonita, é um processo muito bonito, que para integrar o processo psíquico com o físico e com o espiritual, a gente guia dentro dessa tenda um processo de entrega, de morte e depois de renascimento. E nesse processo de entrega, as pessoas têm a oportunidade de ver dentro delas mesmas, ou deixar que venha à tona, todos os processos emocionais que está guardando, os padrões mentais que estão atrapalhando, e tudo que está travando começa a vir por causa do calor. Porque o calor ativa as células, ativa o corpo e a gente fica mais agitado. E no momento que você fica mais agitado, todas essas coisas que estão consciente, meio inconsciente, vêm à tona. Então, nesse processo que a gente pede, guia, é para entregar tudo à Terra. Entregar falando a raiva disso, ou o desespero com aquilo, ou a mágoa, para que aquela limpeza possa ser feita com consciência. Aí entra essa parte psicológica, né, que você está entregando completamente os seus problemas, mas você está entregando para um ser maior que a Terra e para os espíritos que estão segurando aquele espaço da tenda de suor. Então, esse processo de entrega, a pessoa acaba entrando num vazio, que é um pouco parecido com o budista, o vazio que o budismo fala, mas é mais intenso porque o seu corpo começa a ficar vazio e querendo morrer, digamos assim, sem energia. E é uma fase da tenda do suor onde o mistério da Terra e da sua conexão com ela geralmente se apresenta. Ele se apresenta de maneiras inesperadas, que a gente, como facilitador, eu não sei, mas eu escuto depois o que acontece e percebo o que acontece. E as pessoas têm essa transformação por causa dessa entrega. Depois da entrega, então nós temos um intervalo pequeno do lado de fora da tenda e volta para ter esse renascimento, que é um renascimento feito exclusivamente pelos guias espirituais, pelas parteiras espirituais, pelos animais de poder. O papel do facilitador é apenas segurar o espaço para que não se perturbe o sagrado. Então, esse renascimento também é bastante inesperado, que você não sabe o que pode acontecer. Não sabe o que pode acontecer, você pode botar suas intenções, mas não é sobre o seu querer, é sobre o que você precisa. O que eu posso dizer por experiência, já contei a minha, é que as pessoas saem com uma conexão com a Terra que nunca tiveram, às vezes saem com percepções de si mesmo, diferentes de tudo, e geralmente começam a entrar num caminho de xamanismo, de honrar, de ouvir a natureza por causa disso. É um processo intenso, bem intenso, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é forte, às vezes doloroso para algumas pessoas, mas o resultado é extraordinário e é por isso que eu continuo fazendo, porque eu vejo as pessoas em transformações que eu levo como psicoterapeuta talvez 10 anos para fazer essa transformação, e ali acontece tudo com ajuda. Quando integra, né, ajuda espiritual, ajuda dos elementos, a dança dos elementos. Então, para mim é um dos rituais mais sagrados que eu reverencio e agradeço muito de eu ter tido essa oportunidade. Eu diria que o maior desafio é quando o grupo, muitas pessoas, uma pessoa fica completamente na cabeça e distrai
distrai a energia. O maior desafio para o facilitador é segurar o foco. O foco é o que faz tudo acontecer. É o foco de estar presente ali, saber qual é a intenção daquilo e não largar a mão. E de guardar o sagrado, não deixar nada desviado do que é sagrado. Então esse é o desafio, mas é também a força. Né? As duas coisas, que é onde a gente tira a força e é o desafio de manter o espaço sagrado, não deixar de ser derrubado. O santuário foi uma visão, um desejo, um anseio de muitos anos meus, mas não sabia que ia ser aqui, nem que ia ser esse santuário. Mas é como se desde 1980 eu queria construir um centro de cura, queria construir um lugar de comunidade. Toda a minha vida eu desviava, ia, até num ponto que você está mais livre e firme para uma realização desse tipo. E o santuário surgiu, acho, dessa vontade muito antiga e de inspirações e de uma ajuda desse meu professor Malidoma, porque eu estava nessa época, antes do santuário, no Canadá, e eu estava bastante determinada de comprar uma terra lá e fazer esse centro de cura lá. E ele fez uma leitura para mim e disse: "Tu, você quer fazer isso mesmo, mas não vai acontecer aqui." E começou a falar das minhas conexões espirituais, que são com os espíritos da montanha. Eu sei, e fiquei vendo mais e sabendo mais, cada vez mais, mas eu sei, e a gente como ser humano às vezes esquece, se adapta, pelo menos na minha vida foi um pouco assim, agora não tanto. Então o santuário veio assim, como, agora é isso, é o meu última lançada de carta de uma realização. E desde o começo eu não queria fazer isso sozinha, não é um espaço meu, e eu tive muitas informações e downloads como poder fazer isso. Então o primeiro passo que eu dei foi a conhecer gente. Eu fui para um lugar aqui em Minas que eu não conheci ninguém. Eu sou original do Rio, morei em Brasília, mas Minas nunca tinha morado. Mas logo as pessoas começam a aparecer, é muito interessante. E, então nós criamos a ONG, porque precisava de 12 pessoas. E falando da ONG, ela tem um objetivo como organização, de preservar a natureza e de curar o coração humano, para que esse coração curado possa respeitar a natureza com amor e não por regra. Eu, na minha trajetória de terapeuta, de trabalhar com xamanismo, eu via que a cura sem a natureza também é muito difícil. Precisa desse ritual, precisa da natureza. Então eu queria um lugar que essa energia fosse muito pura, né? E esse lugar tem uma energia muito pura, uma vibração muito forte, que quando eu cheguei lá, meu pé prendeu. Eu sabia que tinha de ser ali, com todas as dificuldades que teve no começo, ainda tem um pouco, é ali, porque é um lugar onde a ancestralidade da terra está presente de uma forma forte. E as mudanças acontecem forte. Então essa cura é um objetivo grande da nossa organização. Mas como ONG tem outros objetivos que está lá no estatuto, no momento está sendo mais esses processos de cura, e a gente está juntando gente que queira fazer pesquisa na natureza, das plantas, que queira desenvolver esse processo de educação ecológica, porque isso faz parte da nossa proposta, né? Parte da nossa proposta é ser um centro internacional para acolher todas as tradições, porque como eu vim de acolhimento de todas as tradições e também cheguei por vários processos meus à conclusão que esse é meu propósito, de juntar essas tradições, de trazer uma mudança de separatividade para uma coisa que todos estamos trabalhando para o mesmo. Então o santuário, a terra, tem esse objetivo de juntar tradições, de trazer os curadores, de harmonizar essas diferenças. No momento,
está ainda pequeno, digamos assim. As pessoas estão chegando muito por causa da montanha, porque essa ONG só existe por causa da montanha, só por causa do lugar. Ela, num outro lugar, eu não sei se ela existiria. Ela é a ONG da montanha, do Santuário das Montanhas Sagradas, por causa da característica da terra e a visão que eu tive desse lugar. Os trabalhos que estão acontecendo lá no momento variam um pouco, trabalhos com mulheres que eu faço com a Andréia. Comecei fazendo sozinha, depois a Andréia chegou e agora é um trabalho mais potente com nós duas. Tem trabalhos de educação, há pouco tempo eu dei um curso de jornada xamânica, de resgate de alma. A gente tem procurado trazer todo ano uma elder do Canadá para fazer junto o ritual da ancestralização, porque é um ritual muito importante para as pessoas e poderoso, e esse ritual é bem da tradição africana, então a gente respeita todos os protocolos. É um ritual de 5 dias, aconteceu no 2017 e aconteceu agora em 2019. Isso a gente sempre está procurando trazer e aos poucos vai trazendo outros. Você está aberto para pessoas que queiram fazer yoga, que queiram levar qualquer coisa espiritual e física que respeite a natureza. O propósito é abrir o coração para a natureza. Então, qualquer terapia que as pessoas façam ali para curar e começar a perceber aquela natureza como aliado é parte desse propósito da nossa ONG. Então, minha mensagem final é do coração. Que tudo feito com o coração abre e a gente se sente melhor. Então, procurar ouvir o coração e deixar a cabeça a serviço do coração. Dentro dessa mensagem, se uma coisa vem para a sua vida, escuta o coração e diga sim. Se está com medo, sem medo, pode, não pode, nem vai olhar. Diga sim. Dá o primeiro passo, que tudo se arranja. Essa canção é para agradecer aos ancestrais. E simplesmente ela diz, ancestrais masculinos, ancestrais femininos, nós estamos aqui com vocês e lhe acolhemos. Porosamine, 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 porosamine. Puromamine, 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 puromamine. Purosamine, purosamine, purosamine. Purosamine, puromamine, 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 puromamine. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se. Que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.